Aleluia, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, no poderoso nome de Jesus, para mais esse estudo bíblico. Amém? Hoje, amados, nós vamos falar sobre a civilidade não é santidade. Hoje nós vamos falar sobre como muitas vezes as pessoas se procedem diante do Senhor de uma forma não real, vamos dizer assim. A escritura de hoje é Lucas, capítulo 18, versículo 11 e 12, que diz assim: Deus, agradeço porque não sou como os outros, não sou como as outras pessoas, gananciosas, injustos, adúlteros, ou até mesmo como este coletor de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o meu décimo de tudo que ganho. Aleluia. Amém, amados? Aqui, amados, nós observamos a oração de uma pessoa que ela está se bajulando, ela está se exaltando na presença de Deus. E nós sabemos que essa não é a oração que agradece a Deus, que alegra o coração de Deus, que agrada ao Senhor, que demonstra a gratidão. Porque aqui ele está se comparando com as demais pessoas e está se autoexaltando, que é um pecado muito terrível. É o pecado chamado pecado da autoexaltação. Aquela pessoa que exalta a si mesmo e bajula a si mesmo. Muitos agradam e satisfazem com mera civilidade e moralidade comum. Eles se abençoam por não serem xingadores, nem bêbados, nem extorsões, nem adúlteros e etc. Então, são pessoas, amados, que ele é um cristão que ele se acha acima dos demais cristãos. Ele está sempre na frente. Quando você pergunta quem tem certeza da sua salvação, ele é o primeiro a dar um pulo. Por quê? Ele é exaltado. Ele se acha mais. Se você falar para essa pessoa assim, eu consigo orar somente 15 minutos por dia. Ele vai puxar a sua calça e vai mostrar o joelho dele e vai falar para você, olha só aqui o meu joelho, está calejado de orar. Eu oro 3 horas por dia, 4 horas por dia. Então, é esse tipo de pessoa. Às vezes você fala assim, no meu dia a dia, devido ao meu trabalho, devido à vida que eu levo, eu não consigo jejuar. Aí ele chega para você e fala, eu jejuo 2 vezes por dia, eu faço isso, eu faço aquilo. Amém, amados? Então, não é isso o verdadeiro cristão, amados. O verdadeiro cristão, ele se coloca na posição de humilde. Ele tem que saber que a sua dependência está nas mãos do Senhor. Aqui você vê aquele crente exaltado, que ele já tem certeza da salvação, ele já se declara salvo, mas mal sabe ele que essas orações que ele pratica não está agradando a Deus. Por exemplo, amados, é quando a gente muitas vezes está na igreja e no momento do arrependimento, a gente vê uma pessoa orando a Deus, se arrependendo, chorando, esperneando na presença de Deus, e você fica até com vergonha, porque você fala assim, puxa vida, eu não consigo nem chorar na presença de Deus, essa pessoa está rasgando o seu coração. Só que, amados, aquilo é um teatro, aquilo ali é uma aparência na frente dos irmãos. Por quê? Porque os frutos daquela vida, o fruto espiritual daquela pessoa, não é compatível com aquela oração. A pessoa vai lá e rasga o coração na presença de Deus, mas no seu dia a dia é uma pessoa de coração duro, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que não nasceu de novo. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro para nós. Como que você conhece um verdadeiro pastor? Pelos frutos.
Como que você conhece um verdadeiro irmão? Pelos frutos. Como que você conhece uma verdadeira irmã? Pelos frutos. Aqui o Senhor está dizendo que a santidade não deve ser uma aparência. A santidade não deve ser um teatro na frente das pessoas. Mas a santidade tem que ser algo real. A santidade, amados, é a parte visível da salvação. Como que nós podemos saber se nós somos salvos? Através da santidade verdadeira e não da santidade fingida. Aquele arrependimento que quando você olha, parece bonito, você fica até com vergonha, você fala, meu Deus do céu, eu não consigo rasgar o meu coração desse jeito. Mas quando a pessoa se levanta dali, ela tem um coração maligno ainda, não nasceu de novo. Então não passou de palavras assim como está aqui em Lucas 18, 11, 12. E ela sai dali crendo que aquela oração chegou até Deus. Crendo que ela rasgou verdadeiramente o coração. Mas quando vai no seu dia a dia, os frutos não são compatíveis. É como aquela parábola que o Senhor Jesus pregou, ensinou a nós sobre a figueira que ele amaldiçoou e secou. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus passava com os seus discípulos, ele teve fome. E quando ele olhou ao caminho, viu uma figueira frondosa, cheia de folhas, que olhando parecia ter muitos figos, figos grandes, figos de primeira, amados. E então ele se aproximou daquela figueira. E quando ele olhou por baixo daquelas folhagens, não tinha nada. E aquela figueira foi amaldiçoada, porque não dava fruto, amados, mas tinha aparência. Então, amados, nós não podemos ser cristãos de aparência. Não adianta nós termos uma voz angelical, não adianta a gente ser uma pessoa comovente, se nós não somos aquilo que nós vivemos. Eu pergunto para os amados, a quem nós estamos enganando? Não é a nós mesmos? Então não é preferível você ser um cristão simples? Não é preferível você ser um cristão que às vezes ora 30 minutos, 15 minutos, mas a sua oração é verdadeira? A sua santidade é verdadeira? Você não faz aquele escândalo, aquele choro fenomenal que quem vê pensa que você está com o coração rasgado, mas na verdade é falso? Não é melhor você rasgar seu coração com simplicidade, baixinho para Deus, do que você levantar a sua voz, levantar um choro falso, e depois que você levanta dali no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, você é falso. O seu marido te pede alguma coisa, você fala não para ele. Ou a mulher pede alguma coisa para o marido e fala não. Você deixa de cumprir suas obrigações. Você deixa de se portar como uma mulher de Deus, um homem de Deus, indo contra a própria palavra de Deus. Daqui a pouco chora na presença de Deus, daqui a pouco está indo contra Deus. Então é uma pessoa falsa, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós somos tão falsos e somos cegos que não percebemos a nossa falsidade. Amém? Quando Samuel chegou na casa de Jessé, amados, ele falou assim para Jessé: Jessé, chama todos os seus filhos, porque o Senhor vai ungir um deles. Jessé foi lá, chamou todos os filhos dele. Inclusive, quando apresentou um, Samuel disse no seu coração: certamente é esse que o Senhor escolheu. Então o Senhor disse para Samuel: Samuel, eu não olho as aparências, mas eu olho o coração. E todos os filhos de Jessé sentaram à mesa. E Samuel olhou, o Senhor falou: não é nenhum desses que eu escolhi. Então Samuel falou: Jessé, por acaso você tem mais algum filho? Aí Jessé falou: ah, tenho sim. Puxa vida, esquecemos de Davi. Olha para você ver, Davi era tão simples que o próprio pai e os irmãos esqueceu dele. Porque ele não tinha importância naquela família. Ele não era soldado, não era formado no exército. Davi era apenas um pastor de ovelha.
O tempo da vida de Davi era defender as ovelhas do leão, do urso. Então, o próprio pai, os próprios irmãos esqueceu dele. Mas Deus falou: Samuel, diga a Jessé que ninguém vai sentar à mesa antes que chegue Davi. Amém, amados? Então, amados, talvez você, talvez eu, nós não temos importância para esse mundo, nós não temos importância para as pessoas, mas uma coisa eu digo para você: no reino celestial, amados, quando a mesa for preparada, o Senhor vai falar: ninguém vai assentar à mesa enquanto a irmã Suliane não estiver aqui. Ninguém vai sentar à mesa enquanto a irmã Antônia não estiver aqui. Amém, amados? Para Deus, nós somos importantes, porque Deus conhece o coração. Mas para isso, amados, nós temos que manter a pureza, a sinceridade. Nós temos que ser crentes verdadeiros e não falsos, amados. E isso não é eu que vou julgar você, não é você que vai julgar eu, não é o irmão Antônio que vai julgar. Não é um julgando, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a mulher a si mesmo. Você vai avaliar a sua vida. Que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de pessoa você tem sido na presença de Deus? Então essa avaliação é pessoal. O próprio Deus diz: examine-se cada um a si mesmo. E se você achar falta, corrija e se arrependa, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Amém, amados? Aleluia! O seu comportamento é civilizado, sincero, inofensivo, irrepreensível, mas civilidade não é santidade. A civilidade repousada é apenas uma bela abominação, um caminho suave para o inferno e a destruição. Então, amados, tem muitas pessoas que ela não coloca na dependência de Deus. Por quê, amados? Quando nós estávamos no jardim do Éden, através de nosso pai Adão e nossa mãe Eva, o que a serpente falou para a mulher? Quando a mulher foi questionada sobre o fruto, ela falou assim: olha, Deus disse que o dia que eu comer desse fruto, certamente nós vamos morrer. Mas a serpente, ela falou assim: não, certamente vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês serão como deuses. Então esse sentimento, essa visão errada, amados, o diabo colocou na mente do ser humano. Então você vê que o ser humano por si, pela sua natureza do pecado, ele não quer ser dependente de Deus. Você vê que os cientistas, os filósofos, eles querem achar uma solução para a criação da terra, para a criação do homem, mas eles não querem aceitar que Deus é o Criador. Porque eles estão se colocando no lugar de deuses. Então, essa natureza do pecado nós carregamos. E se nós não tomarmos cuidado, nós passamos a achar que não precisamos de Deus. E nós não podemos pensar assim, porque nós dependemos de Deus. Então, uma pessoa que acha que ela não precisa de Deus, que ela não precisa de um arrependimento verdadeiro, que ela não precisa da santidade, ela não pode agradar a Deus. Ela bajula a si mesma, se auto-exalta. Então nós temos que tomar cuidado até mesmo na hora de orar ao Senhor, como nós vimos aqui em Lucas 18. Amém? A civilidade é muito frequente. É a enfermeira da impiedade, a mãe da bajulação, inimiga da verdade, da verdadeira santidade. Há aqueles que estão tão cegos para as belas demonstrações de civilidade que não conseguem ver a necessidade nem a beleza da santidade. Então é a pessoa que muitas vezes, amado, ela acha assim: se você diz para a pessoa assim, você precisa se arrepender. Aí sabe o que ela fala? Se arrepender do quê? Eu já me arrependi. Você precisa se entregar a Deus. Não, mas eu já entreguei. Você precisa aceitar Jesus.
Já aceitei. Mas você precisa ser santa, eu já sou santa. Então, esse é o cristão bajulador, de autoexaltação. Porque uma coisa mais, nós temos que entender, quanto mais santo nós somos, mais nós percebemos que precisamos ser mais santos ainda. É ou não é verdade? Quanto mais puro nós somos, mais longe nós vemos que nós estamos da pureza. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós percebemos que estamos distante dele e precisamos mais e mais de Deus. Essa é a fome de Deus. A fome das coisas espirituais. Você lê a Bíblia, você lê, relê e você quer ler mais. Então você tem fome das coisas celestiais. Amém? Agora, uma pessoa que ela é autoexaltiva, ela vai falar o quê? Eu já li a Bíblia 2 vezes, não precisa ler mais não. Eu já conheço a palavra. Às vezes você vai dar um panfleto para alguém, ela fala, não, eu já sou evangélico, já não quero não. Dá para outro. Pessoa exaltada. Ela não é capaz de pegar aquele panfleto e discernir se é bom ou é ruim. Não é verdade? Se ela vê que tem heresia, ela fala, esse aqui eu não quero. Tem heresia. Mas pode ter uma palavra bacana, uma palavra de Deus ali. Não é verdade? Existem aqueles que agora se abençoam em sua moralidade comum e quem finalmente Deus desprezará e rejeitará por falta da verdadeira santidade e pureza. Então, amados, hoje a pessoa ela acha que está muito próxima de Deus, mas ela nem percebe que ela está muito longe. E naquele dia ela será rejeitada, porque essa oração não agrada a Deus. Um homem moral pode ser um completo estranho a Deus, a Cristo, às Escrituras, à imundícia do pecado, às profundezas e os ardes de Satanás, aos seus próprios corações, ao novo nascimento, às grandes preocupações da eternidade, à comunhão com Cristo, ao secreto interior caminho e operações do Espírito. Porque tudo isso ele deixa de ver, amados. Ele não vê quando o diabo está atacando ele. Ele não vê quando o diabo usa alguém para levar ele para o pecado. Mas ele fala assim, olhar isso, ver aquilo, não tem nada a ver não. O importante é o meu coração. Eu já sou salvo já. E aí, amados, vai caminhando para o precipício e nem percebe. Amém? Bem, irmãos, lembre-se disso. Embora um homem moral seja bom para muitas coisas, ele não é bom o suficiente para ir para o céu. Então, uma pessoa que ela fala assim, você convida ela para o estudo, convida para ir para a igreja, ela fala assim, não, mas eu já sou boa. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não passo ninguém para trás. Não, eu vou entrar no céu também. Amém, amados? Quer dizer, ela está confiando na força do seu braço. Então, se fosse assim, amados, não precisaria Jesus ter descido e morrido por mim e por você. Só há um jeito de nós entrarmos no céu. É pelo sangue de Jesus. É pelo perdão que o sangue de Jesus traz a nós. Pelo nosso arrependimento diário. Você vê que o cristão verdadeiro, ele percebe as suas falhas. E todo dia ele tem que se arrepender. Ou ele fala alguma coisa, ou ele pensa alguma coisa. Ou o filho deixou a mãe nervosa, ou o pai. Ou a mulher deixou o marido nervoso. Quer dizer, alguma coisa vai acontecer e não tem quem não vai ter alguma coisa para se arrepender naquele dia, não é verdade? Naquele final de dia. Porque às vezes vem um pensamento maligno na nossa cabeça. Às vezes já tem um sentimento de inveja, nós temos que lutar contra isso. Não é verdade? Então nós temos sim que nos arrepender todos os dias. Clamar o sangue de Jesus. E pedir ao Senhor que nos ajude, porque se Ele voltar, nós precisamos subir, amados. Tudo caminha para o anticristo. Tudo caminha para a grande tribulação. E o Senhor vai buscar os santos. E nós precisamos estar em santidade para nós subirmos. Amém? O homem moral do mundo pode ser tanto sem Cristo como sem graça. A moralidade não é suficiente para manter um homem longe da miséria eterna. Tudo o que moralidade pode fazer é ajudar um homem a conseguir um dos melhores quartos e camas mais fácil
que o inferno oferece. Pois assim como o pecado do homem moral não são tão grandes quanto dos outros, suas punições não serão tão grandes quanto a dos outros. Este é todo o conforto que pode ser dado ao homem moral, que ele terá um inferno mais frio do que o outro. Então, amados, a pessoa muitas vezes acha que ela fazer uma caridade, ela vai abrandar o fogo no inferno, vai fazer o inferno se tornar mais frio para ela. Ah, mas se eu não matar ninguém, se eu for para o inferno, para mim o fogo vai ser mais brando. Ah, se eu não roubar, se eu não fizer isso, para mim vai ser mais frio o inferno. Isso não existe, amados. Amém? Se fosse pela força do homem que nós fôssemos salvos, o Senhor Jesus não precisaria descer aqui na terra e dar a sua vida por nós. Se ele deu, é porque é pelo sangue, pela palavra verdadeira. Temos que fugir, amados, do engano de Satanás, das heresias, porque é o que mais tem. O desânimo. Às vezes você está e um dia que de repente vem um desânimo. Pode ser o inimigo querendo te desanimar você. Pode até vir uma pessoa e falar, não, você não vai conseguir. É a serpente falando, amados. Porque a palavra garante a vitória. Se nós andarmos em arrependimento, em santidade. Não tem como nós não entrarmos no céu se nós obedecer a Deus. A não ser que nós não obedecemos. Não importa a vida que você leva, seja difícil, a luta que você tem na sua casa, a luta que você tem no trabalho. Se você for fiel, vai acontecer como a carta de Apocalipse que nós estudamos. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Não negaste o meu nome. E Deus amou aquela igreja. E quem somos a igreja? Somos nós, amados. Amém? E para terminar, amados, nós vamos ler agora o Lucas 18, 13 e 14. Uma outra oração. Então nós vimos aquela primeira oração. E nessa oração, esse homem cita esse que estava orando também. Porque esse que estava orando aqui é um cobrador de imposto. E ele falou assim, Senhor, eu não sou como esse outro aí que está aí do meu lado orando aí, ó. Esse cobrador de imposto, não. E agradeceu a Deus por não ser ele. Mas agora nós vamos ver a diferença, amém? Então Lucas 18, 13 e 14 diz assim. Mas o cobrador de imposto, lembra que ele falou? Eu não sou, graças eu te dou, porque eu não sou como esse cobrador de imposto que está aqui do meu lado. Mas a palavra diz assim, ó. Mas o cobrador de imposto ficou à distância. E ele nem sequer olhou para o céu. Olha o que uma pessoa humilde, a diferença. Um cobrador de imposto, então ele ficou à distância, não quis nem chegar perto daquele homem. E ele nem sequer olhou para o céu, mas bateu no peito e disse, Deus, tenha misericórdia de mim. Um pecador. Tenha misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Agora vocês entenderam o resumo de tudo que nós aprendemos, amados? O outro falou um monte de coisa. Esse só falou isso, ó. Deus, tenha misericórdia de mim. Um pecador. Sou um pecador. Tenha misericórdia. O Senhor Jesus disse assim, ó. Digo que este e não o outro foi para casa justificado, perdoado. Amém, amados? Então não era muito falar, não era muito chorar, não era muito gritar, mas é na sinceridade do coração. Deus quer ver a sua sinceridade. Não adianta você ser o que você não é. Não adianta você extrapolar. Não adianta você falar palavra bonita para Deus. Deus não quer isso. Deus quer algo sincero. Se você falar, Senhor, eu sou um miserável, um pecador. Eu não mereço nada, Senhor. Tenha misericórdia de mim.
Mas se você falar isso de toda a sua alma e tiver um arrependimento verdadeiro, uma santidade, você vai para casa, como o Senhor Jesus disse, justificado, perdoado, salvo. Então não preocupa com o que você vai falar, mas se preocupa se o que você vai falar é sincero diante de Deus. Amém, amados? Seja sincero diante de Deus. E mediante o que você fala, cumpra. Se você é uma pessoa que se diz santo, então seja santo. Se você se diz obediente, seja obediente. Se você se diz fiel, seja fiel. Não seja falso. Porque senão você estaria enganando a você mesmo e eu estaria enganando a mim mesmo. Amém, amados? Sinceridade, humildade, arrependimento e uma santidade verdadeira e não fingida. Amém? É isso que Deus quer de cada um de nós, no poderoso nome de Jesus.